Olá, boa noite. Eu quero tentar deixar aqui para vocês assim, um posicionamento sobre algumas perguntas que chegam até mim, pessoas querendo saber a minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao Covid-19. Bom, eu quero tentar, através de um mito da mitologia grega, tentar definir um pouco assim o meu posicionamento. Esse mito fala sobre um jovem cujo nome era Narciso, filho de Leiríope, né? Uma ninfa. Esse jovem era muito bonito, esse jovem era, vamos dizer assim, muito elegante, né? E formoso, e sua mãe, com medo de que deuses como Eros pudesse ter ciúmes da beleza de Narciso, ela foi até um vidente chamado Tirese, que inclusive era cego, para que pudesse perguntar a ele se Narciso viveria até a sua velhice. E esse Tirese, esse vidente, disse a ela que Narciso viveria desde que ele não olhasse para si mesmo. E isso aconteceu em relação à vida de Narciso, ou seja, ele passou a construir a sua vida, o seu caráter, a sua formação através daquilo que os outros diziam a seu respeito. Ele foi se formando, se construindo a partir da opinião do outro. E teve um certo tempo, um certo momento que Narciso foi para a floresta e chegando lá ele avistou um rio maravilhoso e nesse rio Narciso ele se aproximou e nas suas margens ele debruçou e assim ele conseguiu ver a sua imagem através daquelas águas cristalinas. Ele ficou tão impactado com a sua beleza, com a sua formosura, que ele tentou tocar. Nessa que ele tenta tocar, ele cai e se afoga, e ali não se fala mais de Narciso, porque ele morreu. É interessante pensar nisso em dois pontos importantes. Primeiro, é que Narciso, durante muitos anos da sua vida, ele foi se construindo pelo olhar externo, o olhar do outro. E assim ele foi se distanciando cada vez mais do seu próprio eu, do seu próprio ego, das suas próprias questões relacionadas a si mesmo. Mas ao passar do momento em que Narciso ele vê a sua imagem nas margens daquele rio, ele que até então se tornou um tirano, vamos assim dizer, por conta dos olhos externos de outros, ele agora ele passa a ser um tirano para si mesmo, aonde ele a partir do momento que ele contempla a si, ele não olha mais para ninguém e ele passa a ter um olhar somente para ele, a ponto de se destruir, de morrer, fazendo com que a profecia do tal vidente ela viesse a se cumprir, pois o que ele havia dito é que ele viveria desde que não olhasse para si. Bom, trazendo para esse momento que nós estamos vivendo, esse mito, eu acho que, na minha opinião, se encaixa muito bem, porque o que nós observamos nas ações, nas atitudes, nas falas dos nossos governantes, e por que não dizer também parte da sociedade, ou também uma cultura muito da nossa sociedade, de muitos, que, assim, trouxeram e trazem para si uma única visão, uma visão egocêntrica, uma visão egoísta, cujos olhos elas se dão apenas para um lado, o lado interno, o lado de si mesmo, não olhando para fora. Então hoje nós vemos nossos governantes falando, nossos governantes se expressando
acerca de muitas coisas, mas muitas inverdades, né? Nós vamos vendo que são palavras que têm um único cunho, um único viés, que é o viés de si mesmo. Esse é a direção que eles vão se conduzindo e vão conduzindo a todos. Então nós vamos vendo diante de tudo isso, um empobrecimento muito grande, e aí as manipulações, as corrupções e tantas coisas vão acontecendo, e o povo vai cada vez mais se tornando mais prejudicado, enfim. Então eu quero deixar aqui o mito de Narciso, porque é o que vejo muito na nossa cultura hoje, na cultura dos nossos governantes, na cultura daqueles que dirigem esse país, e isso tem influenciado muito a nossa cultura também. Ao passar do tempo, voltando ao mito, as flores olharam para o rio e viram que o rio também estava entristecido, e perguntaram para o rio por que ele estava tão abatido, e o rio olhou para as flores e disse: Narciso morreu. Narciso morreu porque ele olhou para si. E eu estou triste porque quando Narciso ele olhava para si, eu podia também me ver nos olhos de Narciso. Então também o rio era narcisista. E esse transtorno, como diz Freud, de personalidade, é algo que tem se tornado muito claro na vida de muitos, principalmente dos nossos governantes. Então essa é a minha opinião, que nós vivemos um tempo de muita dificuldade, um tempo realmente em que as pessoas elas têm olhado muito para si. Kierkegaard, um pai do existencialismo, ele diz que a felicidade ela se dá quando as portas não abrem para dentro, mas e sim para fora. É o que o Evangelho diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo e depois como a si mesmo. É o que nós precisamos fazer. Então essa é a minha opinião. Nós vivemos um tempo cujo sentimento ou transtorno narcisista tem realmente tomado a muitos corações. Uma boa noite a todos.